Pessoal, na aula de hoje de ciências, a gente vai retornar para a página 52 e 53 do livro. Então, aqueles alunos que seguiram o gráfico de chuva, que fizeram o medidor, que é o pluviômetro, né? E seguiram o gráfico de chuva nesses dias, né? A partir do dia 29/7, que foi o dia que eu coloquei no dia 28 e disse a partir do dia 29 a gente vai começar a medir, não é? Então, 15 dias medindo a quantidade de chuvas que ficou no pluviômetro. Sendo que em alguns dias, né, por exemplo, no dia 2 e no dia 3/8 choveu muito, então passou da medida que tem aqui, que são 6 centímetros. 6 centímetros de quê, professora? Então, no pluviômetro, você ia colocar a régua com o zero batendo bem no finalzinho e medir os centímetros da quantidade de água que enchia o pluviômetro por dia, e por dia você joga fora, né? A água para poder medir o do outro dia. Então, para quem não fez esse gráfico de chuva, então fica o modelo do meu, vou colocar uma foto no grupo e você preenche de acordo com o meu modelo. Agora, claro que cada localidade que a pessoa mora, às vezes a chuva cai igual para todo mundo e às vezes, né, chove mais num lugar do que no outro, né? Então, claro que pode ser que fique diferente. Então, eu vou responder a atividade por este gráfico aqui. Quem mediu os 15 dias de chuva vai responder pelo gráfico que está no seu livro, na sua medição, tá? Presta bem atenção. Então, veja só, o que a gente pode ver aqui? A gente pode ver que os dias mais chuvosos foram os dias 2 e 3/8 de agosto, né? Que foi o dia 5 e o dia 6 do gráfico. Então, assim, a gente viu os dias mais chuvosos, o dia 5 e o dia 6, né? E aí, teve dias que não choveu, então não marcou, e teve dias menos chuvosos. Para mim, o dia menos chuvoso foi o dia de número 14, que foi o dia 11 de agosto, dia do estudante, né? Então, foi o dia que menos encheu o pluviômetro, tá? Foi bem pouquinho, só uma chuvaradinha e depois passou, né? Então, vamos responder as perguntas. Eu vou de acordo com esse, você vai de acordo com o do seu livro, tá? Quem mediu. Qual foi o dia mais chuvoso? Então, eu vou pela numeração do gráfico, eu não vou pela data do calendário, tá? Então, na numeração do gráfico, os dias mais chuvosos foram o dia de número 5 e 6, tá? E os menos chuvosos? Os menos chuvosos para mim foi o dia 14 do meu gráfico, que só deu meio centímetro, tá? Houve dias em que não choveu? Sim, houve. Em quais dias? No primeiro e no segundo dia do meu gráfico, tá? Não choveu. Aí ele pergunta, choveu em quantos dias seguidos? Gente, vamos lá no gráfico, né? Veja, no dia número 1 e 2 não choveu, mas nos outros todos choveu. Então, eu tenho 15 dias, tirando 2, 13 dias. Então, 13 dias, durante 13 dias choveu seguidamente, todos os dias choveu, tá? Então, do dia 3 ao 15 do gráfico, né? Choveu todos os dias seguidos. A gente teve muita chuva agora em agosto. Número 2. Como é mais fácil descobrir qual foi o dia mais chuvoso examinando a tabela A ou o gráfico B? Assim, como é mais fácil descobrir se é na tabela A ou se é no gráfico B? Tá? A tabela A tem a medição aqui, ó. Meio centímetro, 0 centímetro, meio, 1,5, 0, 0, meio e meio. Então, aqui a gente tem as medidas desses dias de março de 2017, tá? Só que aqui no gráfico, o que acontece? Ele tá mostrando como foi isso. Então, dá pra gente visualizar muito melhor num gráfico. Claro, dá para examinar a tabela? Dá. Mas a visualização. Então, como é mais fácil descobrir qual foi o dia mais chuvoso? Pelo gráfico. Porque pela tabela a gente teria que procurar o número mais alto, ó. Tá vendo? Aqui, ó, pelo gráfico a gente vai no que tá marcado mais alto, tá? Então, pelo gráfico, né? Quando chove, muitas poças de água são formadas no chão. Com o tempo, as poças secam. O que você acha que acontece com essa água?
Então, a gente já estudou sobre água, a gente vê que a água, quando seca, não é? Ela evapora, ou seja, ela se transforma em forma de vapor. Então, a água evapora, né? Você acha que isso pode ter acontecido com a água do pluviômetro no experimento? Gente, no meu caso, não. Porque eu joguei água fora, tá? Porque o dia chuvoso, né? A água evapora no sol, né? Em dia chuvoso, há de existir muita umidade. Se eu não jogasse água fora, de qualquer maneira não ia evaporar. No ar, né? Há muita umidade no tempo, então é mais difícil de evaporar. Se fosse um dia quente, aí pode ser que uma parte da água tivesse evaporado, tá? Mas aí para evaporar toda tem que ser um dia bem quente, tá? E o sol bater intensamente num recipiente, né? Uma poça d'água, a água tá exposta, né, ao sol. E num recipiente fechado fica mais difícil a água evaporar, tá certo? Então, essa foi a nossa conclusão. Vocês façam a página 53 do livro de vocês e aqueles que mediram, essa marcação aqui pode ser diferente da minha. Então, você verifica, pode ser igual, pode ser diferente. Você verifica aí no seu livro, na sua medição, para você poder preencher, ok?